estudei pro Enem por 3 meses e ganhei uma bolsa de 100% pelo ProUni. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuele e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu fiz pra passar no Enem e ganhar uma bolsa de 100% pelo ProUni. Bom, gente, primeiramente eu vou contextualizar um pouquinho como tudo aconteceu pra vocês. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, 2024, e eu ainda não sabia muito bem o que cursar. Quando eu decidi que eu queria cursar publicidade e propaganda, e eu falei, não, é isso que eu quero, eu falei, bom, eu preciso tomar algumas medidas, porque naquela época eu fazia um estágio, e eu estudava de manhã e trabalhava de tarde, e assim, de noite o meu tempo era muito curto, e eu tava sempre muito cansada, então eu tinha que tomar uma decisão. Saí do meu trabalho pra conseguir estudar pro Enem. Tomei essa decisão e eu saí do meu trabalho faltando 3 meses pra prova do Enem. Então eu saí dia 31 de julho. 31 de julho foi o último dia, meu último dia de trabalho, né? Meu último dia de estágio. E aí depois disso, eu comecei a focar no Enem. Então eu saí, né, do meu trabalho e aí a partir de agosto eu comecei, assim, um intensivão de estudos. Só que eu confesso que de início eu não sabia muito bem por onde começar. Então eu vi muito vídeo introdutório de principais matérias que caíam no Enem. Aí, tipo assim, eu pesquisava, o que que mais tem de matemática, o que que mais tem de história, enfim, de física, química, todas essas matérias que são matérias do Enem. E aí eu comecei a fazer uma planilha, a anotar e ver o que eu tinha que estudar. Confesso que o primeiro mês foi um mês meio de testes, assim, sabe? Eu comecei a procurar canais, eu comecei a estudando assim, mas ainda não tava bem engatada. Só que assim, o segundo mês começou a apertar e aí eu já não tinha mais muito tempo. Eu falei, não, eu vou fazer aqui um cronograma de estudos e tipo assim, vou estudar três ou duas matérias por dia, sabe? Por tarde, no caso, porque de manhã eu ia pra escola e aí tinha tarde pra estudar. E aí, gente, basicamente, tudo foi assistindo videoaula no YouTube. Tudo que eu aprendi a mais do que eu já sabia da escola foi por causa das videoaulas que eu vi no YouTube. Eu não paguei cursinho nenhum, eu não fiz cursinho nenhum. E assim, foi meu primeiro Enem, eu não tinha feito Enem de treineira quando eu tava no segundo do médio. Então eu tava com um pouquinho de medo, de receio, porque eu não tinha muito bem a experiência de um simulado, de fazer uma prova no nível do Enem, sabe? Tanto que um dia eu fiz em casa, uma única vez eu consegui fazer um simulado assim, fiz uma prova do Enem antiga. E é muito diferente fazer em casa do que fazer lá, sabe? Tem, pelo menos pra mim, assim, muita distração. Foi totalmente diferente do que estar lá, sabe? Porque quando tu tá lá, tu fica totalmente focado. Tu não... É bem difícil de desfocar, porque tu tem as horas ali e tu precisa correr, sabe? Mas enfim, e basicamente eu aprendi muita coisa pelo YouTube, gente. Porque assim, ó, eu sempre estudei em escola pública, né? A escola que eu estudava na minha cidade é uma escola estadual. E confesso que no último ano do ensino médio, acabou que teve uma pequena defasagem. Por quê? Porque eu tava no novo ensino médio, gente. E acabou que o novo ensino médio tirou o tempo das matérias que a gente mais precisava pro Enem, como química, física e biologia, sabe? A gente tinha somente um período dessas matérias, o que antigamente a gente tinha 2, até 3 já teve. Então, assim, a gente precisava, porque pra mim, né, a minha maior dificuldade era química e física, sabe? Os meus piores, assim. Mas enfim, gente, tinha dias que eu faltava à escola pra estudar. Pra vocês verem o nível, sabe? Não vou dizer que a minha escola tinha um ensino ruim. Não, era muito bom comparado a outras escolas públicas. Mas não tava com tanto foco no Enem, sabe? Enfim, e aí eu estudei muito, muito, muito em casa, tudo que dava, assim, as principais matérias. Eu pesquisei muito no YouTube, sabe? Quais as principais matérias? Porque assim, gente, não ia ter como eu estudar tudo detalhadamente, todas as matérias de história, assim, que cairiam no Enem, né? De todas as disciplinas, isso seria impossível. Então eu peguei as padrões, as chaves, assim, as que mais caem, porque sempre tem todo ano, tipo, o pessoal faz uma lista falando, gente, foca nisso daqui, que isso daqui é o básico, e tipo, vai cair na prova, sabe? E aí, gente, a outra coisa que eu mais foquei, ou melhor, a principal coisa que eu mais foquei foi a redação, gente. Porque a redação é a única que tu consegue tirar 1000, a nota máxima. Então a redação ajuda a subir muito, muito a tua nota. Falei, gente, eu preciso focar em redação, então eu foquei.
muito em redação. Foi uma das coisas que eu mais foquei, assim, sabe? Porque eu tava com essa mentalidade de, tipo, que talvez eu não fosse tão bem em algumas matérias, mas a redação poderia me salvar muito. Enfim, gente, aí estudando, né, por esses 3 meses, chegou o grande dia, o primeiro dia de prova do Enem. Gente, confesso que eu achei o primeiro dia tranquilo, assim. Era linguagens, redação, história, geografia. Pra mim, foi o dia mais tranquilo, assim. Quando eu vi o tema da redação, gente, eu falei, bah, fechou todas. Porque eu tinha meu modelo na minha mente, assim, o modelo que eu tinha criado. E os meus argumentos, tudo que tava na cabeça, funcionaram perfeitamente. Eu fiquei muito feliz com o tema. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o tema da redação de 2024. E eu falei, bah, yes, que bom que era esse tema. Eu fiquei muito feliz com esse tema. Inclusive, a prova de linguagens tava muito voltada pra esse tema de indígenas e cultura afro e essas coisas assim. Então, tinha bastante coisa na própria prova também que poderia ajudar, assim, de repente, quem não tivesse muita ideia, muita coisa, assim. Foi uma prova bem voltada. Só que assim, gente, no segundo dia, nossa, foi mais tenso. Era matemática, química, física e eu chutei muita coisa, muita coisa. Matemática foi até que ok pra mim. Só que, gente, como tem que fazer cálculo, como tem que fazer essas coisas, nossa, gente, demora muito mais do que interpretação, pelo menos pra mim, sabe? E aí muita coisa, infelizmente, eu tive que chutar, sabe? E muita coisa eu não sabia mesmo, daí eu tive que chutar totalmente, assim. Algumas eu chutei por falta de tempo e algumas eu chutei porque eu realmente não sabia. Principalmente as de química e física, gente. Tinha cada questão que eu fiquei, gente, que é isso? Eu não lembrava de ter visto isso na escola, ou se eu vi, assim, foi muito pouco. E também não é meu forte esse tipo de matéria, sabe? Tanto que eu escolhi publicidade e propaganda. Então, enfim, mas eu também não tava muito bem naquele dia, não foi um dia muito bom pra mim, mas tá bom, tá ok, tudo certo. Aí passou o Enem, né, gente? Só que até sair essa nota demorou acho que uns 2 meses. Eu não lembro agora direito, mas demora pra sair as notas do Enem. Aí saiu. E eu tava assim, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fui ver, gente. A primeira coisa que eu vi foi a nota da redação. Eu tirei 920 na minha primeira redação do Enem, porque eu nunca tinha feito Enem antes. Gente, pensa na minha felicidade, 920. Foi a primeira coisa que eu vi, eu nem olhei as outras notas primeiro. Eu olhei a redação e fiquei, uau, arrasei. E aí, minha segunda melhor nota depois de redação foi matemática. Eu tirei 600 e pouquinho. Eu vou deixar aqui um print pra vocês, porque eu realmente não lembro da minha nota das outras matérias. Então, vou deixar um printzinho aqui pra vocês verem. Mas, assim, gente, a redação aumentou muito a minha média. Eu vou colocar minha média aqui, se não me engano, foi 653, a minha média. E aí, depois, abriu o ProUni. E eu falei, vamos lá, né? Vamos colocar. Eu já tinha uma faculdade em mente aqui na região, né? Porque na minha cidade é mais interior, assim, então não tem faculdade. E aí eu tinha uma faculdade que eu já tinha visitado com a escola. E eu falei, eu queria muito estudar naquela faculdade. E aí eu coloquei pra aquela faculdade, coloquei de segunda opção no ProUni uma outra faculdade que também era da região, que era muito boa. Mas eu queria mesmo a minha primeira opção. E aí eu coloquei, gente, aí no primeiro dia deu 3º lugar. Eu fiquei tipo assim, oh meu Deus, que bom, porque eram 3 vagas, né? E eu, ai, tá. No segundo dia, eu fiquei em 5º. E aí eu, putz. Porque assim, né, gente, todo dia, tipo, à meia-noite, eles dão a parcial. Isso que é bom, porque daí tu sabe mais ou menos como é que tu pode ir jogando, assim, a tua nota e tudo mais. Confesso, eu não lembro agora como é que ficou minha segunda opção, porque eu tava focando mesmo na primeira opção. E aí, tanto que os primeiros nomes, gente, juro pra vocês, os nomes da minha primeira opção e da minha segunda opção eram as mesmas pessoas, assim, então o pessoal tava trocando também, sabe? Mas, assim, eu sempre mantive a primeira opção na faculdade que eu queria, porque eu falei, eu quero estudar nessa faculdade de todo jeito. E aí eu mantia ali, eu falei, bom, tá ok. Aí no último dia, assim, a parcial foi em 3º lugar também. Só que o que acontece? Foi em 3º lugar porque a pessoa que tava na minha frente, ela tava cinza. Não, cinza, o que significava que ela tinha sido... como é que fala? A faculdade que eu escolhi foi a segunda opção dela. Então ela meio que fica invalidada na segunda opção, entendeu? Então, tipo, ela fica verde na primeira opção dela e na segunda opção meio que não conta a posição que ela ficou, entende? E aí eu fiquei em 4º lugar, só que eu estava verde, porque essa pessoa que tava na minha frente tava com a primeira opção dela, sabe?
Só que mesmo assim eu fiquei um pouco receosa, fiquei com medo de tipo, ai, né, nunca se sabe. Mas aí, gente, no final deu tudo certo, eu passei. Só que aí chegou a documentação, né, gente? Que foi um caos, assim, a quantidade de papel que a gente precisou resolver. Mas assim, parando pra analisar, foi o de menos. Muito papel, muita coisa, muita dor de cabeça? Sim. Mas graças a Deus eu passei, gente. E passei na faculdade que eu queria, sabe? Foi tão gratificante, foi tão bom. Valeu todo o esforço, valeu ter saído do meu trabalho, valeu. Claro que era um estágio, gente, não era algo que eu pensava em ficar futuramente, mas pela questão de dinheiro mesmo. Mas assim, valeu a pena todas as coisas que eu abdiquei, o meu tempo de sair pra poder estudar, enfim, tudo isso valeu muito a pena. E hoje em dia, eu tô no meu segundo semestre na faculdade que eu tanto desejava, no curso que eu tanto desejava. E assim, gente, o que eu posso falar pra vocês é se dediquem, corram atrás. Tem coisas que dá tempo sim, tá? Não achem, não fiquem falando, ai, mas é que falta tão pouco tempo. Não, gente, corram atrás, vai dar certo. E se vocês quiserem, eu conto pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula. Que, gente, já vou falando aí, não foi o que eu imaginava. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Se vocês tiverem dúvidas, comentem aqui embaixo. Obrigada e tchau!